Eita, tudo bem, galera? Só um pouquinho, já falo com vocês. E aí, lindezas, tudo bem com vocês? Mais uma vez sou eu, Bira Influenza, hoje Anaína Pinho, falando pra vocês sobre o que tem na nossa cerveja. Lembra do quadro que a gente começou falando da água, no Dia Mundial da Água? Pois bem, hoje a gente vai falar do malte, o segundo ingrediente importante da cerveja. Sem ele, tanto como água, não dava pra fazer cerveja. Você já deve ter ouvido falar os teus amigos falando que só tomam cerveja puro malte, ou que só tomam cerveja duplo malte. Essa galera que é louca por malte, mas a bem da verdade não entende bem do que se trata. Preciso explicar pra vocês uma coisa bem importante. Malte, tá aqui um sacão de 25 quilos do meu lado e várias amostras na minha frente, não é somente cevada. Então, até quando vocês brincam pra falar assim, eu não tomo cerveja de milho. Tem muita marca que você sabe qual é, que você consome e que tem sim milho ou malte de milho, tá na tua cerveja e você toma sem reclamar. Porque quando você ouve falar que uma cerveja é puro malte, não necessariamente é apenas malte de cevada. Aqui eu tenho um exemplo para vocês. Eu tenho 3 opções de malte de cevada e 3 opções que não são malte de cevada. Ou seja, além do ingrediente principal que todo mundo diz exigir que seria o malte de cevada, tem muitos outros que também passam pelo processo de malteação. Agora vamos entender o processo de malteação. Tudo começa na colheita. Eu tenho que ter um campo de cevada ou alguma semente que é fermentecível. Tudo que é passível de brotar e germinar é passível de maltear. A gente faz isso, malteia uma semente, para que a gente tire ela do estado vítreo e passe a trabalhar com as enzimas de forma que a gente tenha amidos que possam se transformar em açúcares. Então eu preciso passar pelo seguinte processo. Eu vou tirar esse material do campo, eu vou levar esse processo para um início de broto, na verdade, que é quando ele recebe água, a semente vai ser molhada. A partir daí ela vai ser germinada, mais ou menos entre 15 e 25 graus centígrados, para que ela faça o processo de germinação. E depois que ela já despertou essas enzimas capazes de serem convertidas em amidos, a gente vai frear esse processo. Então aquele pontinho que aparece depois que ela começa a germinar, aquela pontinha do broto, ela vai ser freada. Curiosidades importantes que eu trouxe nesse vídeo para vocês. Aqui, por exemplo, eu tenho um malte simples de cevada. Eu vou aproximar depois o vídeo, vai ser tudo cortandinho, vocês vão vendo aí de perto. Esse primeiro malte é o mais clarinho, um dos clássicos que são usados na cerveja. A gente chama de malte base. Mesmo que a cerveja tenha vários maltes especiais, ela precisa ter esse malte base que é o de cevada. Na legislação brasileira, exige uma quantidade específica de malte de cevada. Então, independente que ela tenha outros tipos de malte, tem que ter o malte de cevada, senão não é cerveja. Aí aqui eu já tenho uma característica mais caramelada, que se chama K-aroma, que ele traz características diferenciadas para cerveja. E por fim eu tenho um malte extremamente escuro, que é o malte chocolate, é um malte bem específico. Ele tem um aroma até de torra totalmente diferenciado dos outros. Mas aí quando eu brinco com vocês sobre essa história de só tomo cerveja puro malte, aqui, por exemplo, eu tenho malte de aveia. Esse aqui que vocês estão vendo agora bem de pertinho é o malte de aveia, gente. Então, quer dizer, eu posso ter malte de outras sementes que não só de cevada. Aqui a gente tem um outro malte de centeio. Pois é, sabe o pãozinho de centeio, quando a gente compra ele já é mais escurinho, diferenciado? O centeio também pode ir na cerveja. E por final, o malte de trigo, que traz as características de muitas daquelas cervejas que muita gente gosta, da família das Weizen, por exemplo, que são as alemãs clássicas de trigo. O malte pode ser de qualquer tipo de semente, eu posso fazer malte de feijão. Não sei se tem alguma cerveja ainda de malte de feijão, vou dar uma pesquisada. Mas essa sementinha que sai do campo, passa por esse processo de interromper a sua germinação, é a que dá as características de sabor, de cor e muitas das vezes da cerveja. Quando ela é uma cerveja que só vai água, malte, lúpulo e levedura, é o malte que traz as características de cor e o potencial alcoólico da cerveja. Então não adianta uma cerveja ser extremamente lupulada, ou uma cerveja ter várias frutas, ou ter vários ingredientes. É o malte que vai determinar as características. Até quando você colocar, pode ser um pouquinho diferente quando você coloca adjuntos, tipo candy sugar, que você coloca adição de açúcares, além do malte. Mas normalmente, quando traz a lei de pureza alemã, por exemplo, que segue a Heinz-Gebot, é isso, é o malte que traz cor, sabor e o álcool da sua cerveja. Próximo episódio a gente vai falar de lúpulo. E eu acho que eu vou estar numa colheita de lúpulo para falar para vocês. Spoilers, espero que vocês aguardem. Conta pra mim o que vocês acharam. Conhecem alguns tipos de malte? Já conheci essa história? Valeu por seguir o canal.